Geografia do Maranhão, geografia da população, população absoluta, densidade demográfica, povoamento e movimentos populacionais. Abertura. Olá, futuros soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o professor Kennedy Santos. Esta aula é direcionada aos concursos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, PMMA e CBUMA 2026, organizados pela Banca Sebrasp. Este material foi elaborado a partir de uma análise criteriosa dos conteúdos previstos nos editais, do perfil da banca examinadora e de provas anteriores. O conteúdo foi organizado de maneira estratégica, com o apoio da inteligência artificial aplicada à preparação para concursos públicos na área de segurança pública e com revisão pedagógica do professor Kennedy Santos. O nosso objetivo é muito claro: preparar você para compreender o conteúdo, interpretar corretamente os enunciados, julgar os itens com segurança, marcar certo ou errado e conquistar os pontos necessários para avançar rumo à aprovação. Logo abaixo, na descrição deste vídeo, você encontrará uma playlist completa com os temas de História, Geografia e Legislação do Maranhão previstos nos editais da PMMA e do CBUMA 2026. Organize seus estudos a partir dessa sequência e avance de maneira planejada, progressiva e objetiva, sempre alinhado ao perfil de cobrança do Sebrasp. Também está disponível, na descrição, a apostila em formato PDF com o conteúdo completo de História, Geografia e Legislação do Maranhão, estruturado de acordo com as aulas desta série e direcionado aos concursos da PMMA e do CBUMA 2026. O valor é simbólico, pensado para manter este projeto ativo e tornar o estudo acessível ao maior número possível de candidatos. Por apenas R$ 25,00, você terá acesso a um material organizado, revisado e preparado para um estudo estratégico, sem dispersão e com foco direto na prova. Então, sem mais delongas, vamos iniciar os nossos trabalhos. Conversa inicial. A geografia da população estuda o tamanho, a distribuição, a composição e os deslocamentos das populações pelo território. Nesta aula, analisaremos 4 conceitos fundamentais. População absoluta. Densidade demográfica. Povoamento. Movimentos populacionais. Esses conceitos estão relacionados, mas não são sinônimos. Um território pode possuir uma população absoluta elevada e, ao mesmo tempo, apresentar baixa densidade demográfica. Também pode possuir áreas muito povoadas e outras quase vazias. Isso acontece no Maranhão. A população está distribuída de maneira desigual. Há forte concentração em São Luís e nos municípios da região metropolitana, além de importantes núcleos no sudoeste, no leste e em outras partes do estado. Ao mesmo tempo, extensos municípios apresentam baixa concentração de habitantes. Segundo o Censo Demográfico de 2022, o Maranhão possuía 6.776.699 habitantes e densidade demográfica de aproximadamente 20,56 habitantes por quilômetro quadrado. O estado possui grande extensão territorial, superior a 329 mil quilômetros quadrados, o que ajuda a explicar sua densidade relativamente reduzida. O que é população absoluta? População absoluta é o número total de habitantes de determinado território. Esse território pode ser um país, um estado, um município, uma região, um distrito ou qualquer outra unidade espacial. Quando afirmamos que o Maranhão possuía 6.776.699 habitantes no censo de 2022, estamos apresentando sua população absoluta. A população absoluta não informa como os habitantes estão distribuídos.
Ela apenas indica o total de pessoas. Por isso, dois territórios com populações absolutas semelhantes podem apresentar ocupações territoriais muito diferentes. Um pode ser pequeno e densamente ocupado. Outro pode ser muito extenso e pouco povoado. 2. País populoso e país povoado. Na linguagem geográfica, a expressão populoso está relacionada à população absoluta. Um território populoso possui grande número total de habitantes. A palavra povoado, por sua vez, relaciona-se à concentração populacional ou à densidade demográfica. Portanto, populoso, grande população absoluta. Povoado, elevada densidade demográfica. Essa diferença é muito cobrada em provas. Um território pode ser populoso sem ser densamente povoado. Também pode ser pouco populoso, mas densamente povoado, caso possua área territorial pequena. No caso do Maranhão, o estado possui milhões de habitantes, mas sua população encontra-se espalhada por uma área extensa e de maneira desigual. 3. População absoluta do Maranhão. O censo de 2022 registrou 6.776.699 habitantes no Maranhão. Para 2025, o IBGE apresentou estimativa superior a 7 milhões de habitantes, mas, em questões que indiquem expressamente o censo de 2022, deve-se utilizar o número censitário, e não a estimativa posterior. A banca pode misturar população do censo, população estimada, população projetada. Esses dados não são iguais. O censo demográfico realiza uma ampla contagem e investigação da população em um período específico. A estimativa populacional é calculada para os anos entre os censos. A projeção populacional analisa tendências futuras com base em variáveis como fecundidade, mortalidade e migração. O IBGE utiliza dados censitários e registros demográficos para elaborar estimativas e projeções. 4. O que é densidade demográfica? Densidade demográfica é a relação entre a população absoluta e a área territorial. A fórmula é: densidade demográfica igual população absoluta divisão área territorial. O resultado é expresso normalmente em habitantes por quilômetro quadrado. No Maranhão, 6.776.699 habitantes divisão área territorial igual aproximadamente 20,56 habitantes por quilômetro quadrado. A densidade demográfica é uma média. Ela não significa que existam exatamente 20 habitantes distribuídos de maneira uniforme em cada quilômetro quadrado do estado. Na realidade, algumas áreas possuem milhares de habitantes por quilômetro quadrado, enquanto outras possuem densidade muito baixa. 5. Densidade demográfica não é distribuição uniforme. A densidade demográfica pode esconder grandes desigualdades internas. São Luís, por exemplo, possuía mais de 1 milhão de habitantes em 2022 e densidade próxima de 1.780 habitantes por quilômetro quadrado, valor muito superior à média estadual. Em contraste, municípios extensos, rurais, florestais ou com grandes áreas de proteção ambiental podem apresentar densidades bastante baixas. Portanto, é incorreto afirmar que toda a população maranhense está igualmente distribuída. A média estadual resulta da divisão entre população e área, mas a ocupação real concentra-se em determinados municípios, cidades, vales, áreas metropolitanas e eixos de transporte. 6. Fatores que influenciam a distribuição da população. A distribuição da população depende de fatores naturais, históricos, econômicos e sociais.
Entre os fatores naturais estão disponibilidade de água, relevo, clima, fertilidade dos solos, vegetação, proximidade dos rios e condições de acesso. Entre os fatores históricos e econômicos estão processo de colonização, agricultura, pecuária, extrativismo, industrialização, implantação de ferrovias, construção de rodovias, oferta de empregos, presença de serviços públicos e expansão urbana. No Maranhão, os rios tiveram grande importância histórica para o povoamento. Os vales do Itapecuru, Mearim, Pindaré e Parnaíba favoreceram a circulação, a agricultura, o surgimento de povoados e a formação de cidades. Posteriormente, rodovias, ferrovias e grandes projetos econômicos alteraram a distribuição da população. 7. O que é povoamento? Povoamento é o processo de ocupação humana de determinado território. Não se trata apenas da existência de pessoas. O povoamento envolve formação de aldeias, surgimento de vilas, criação de cidades, ocupação de áreas rurais, abertura de caminhos, implantação de atividades econômicas e organização do território. O Maranhão já era ocupado por numerosos povos indígenas antes da chegada dos europeus. Portanto, é errado afirmar que o território maranhense era vazio antes da colonização portuguesa ou francesa. A colonização europeia modificou o padrão de ocupação, introduziu novos núcleos urbanos, atividades econômicas e relações de trabalho, mas não representou o início absoluto da presença humana no território. 8. Povoamento do litoral. O litoral foi uma das primeiras áreas de concentração da colonização europeia. São Luís tornou-se o principal centro político, administrativo e comercial. A localização da capital, próxima às baías de São Marcos e São José, favoreceu atividades portuárias, comunicação marítima, circulação de mercadorias, ocupação da ilha de Upauaçu e expansão de núcleos próximos. Com o passar do tempo, a ocupação expandiu-se para municípios vizinhos, formando uma grande concentração populacional na região metropolitana da Grande São Luís. Essa concentração ajuda a explicar por que São Luís possui densidade demográfica muito superior à média estadual. 9. Povoamento dos vales fluviais. Os rios foram importantes caminhos de entrada e circulação pelo interior. O Vale do Itapecuru teve papel significativo na ocupação de áreas do leste e do centro do estado. Os vales do Mearim e do Pindaré contribuíram para a formação de cidades e atividades econômicas no centro e no oeste. O rio Parnaíba favoreceu o contato entre áreas maranhenses e piauienses. Os vales ofereciam água, transporte, pesca, terras para cultivo e possibilidade de criação de povoados. Entretanto, a ocupação das planícies de inundação também aumentou a exposição de comunidades e cidades às cheias periódicas. 10. Povoamento do Sul e do Sudoeste. O sul e o sudoeste do Maranhão apresentam dinâmica populacional relacionada à pecuária, à agricultura, ao comércio e à integração com outros estados. Imperatriz tornou-se um importante polo regional por sua localização próxima ao rio Tocantins e por sua ligação com rodovias e atividades econômicas. A cidade exerce influência sobre municípios do Maranhão, Tocantins e Pará. No sul, municípios como Balsas ganharam importância com a expansão da agricultura mecanizada. A modernização agrícola, entretanto, não produz necessariamente grande densidade rural. A agricultura mecanizada utiliza extensas áreas e relativamente pouca mão de obra direta. Por isso, uma região economicamente dinâmica pode apresentar população concentrada nas cidades e baixa densidade nas áreas rurais.
11. Distribuição desigual da população. A população maranhense não está distribuída de forma homogênea. As maiores concentrações aparecem na Grande São Luís, em Imperatriz e municípios próximos, em cidades médias regionais, ao longo de rodovias, em vales fluviais e em áreas com maior oferta de serviços e empregos. Entre os centros urbanos regionais destacam-se, além de São Luís e Imperatriz, Caxias, Timon, Bacabal, Balsas, Codó, Açailândia, Santa Inês, Barra do Corda e outras cidades que atendem municípios vizinhos. A concentração urbana não elimina a importância da população rural. O Maranhão mantém forte presença de comunidades rurais, quilombolas, indígenas, ribeirinhas, extrativistas e agricultores familiares. 12. População urbana e população rural. População urbana é aquela residente em áreas oficialmente classificadas como urbanas. População rural é aquela residente fora desses limites urbanos. Essa classificação depende da delimitação administrativa adotada pelos municípios e utilizada pelo IBGE. O crescimento da população urbana está relacionado ao processo de urbanização. Urbanização significa aumento da proporção de pessoas vivendo em áreas urbanas. No Maranhão, o avanço da urbanização ocorreu acompanhado pelo crescimento de cidades, migração rural-urbana, expansão de serviços e concentração de atividades econômicas. Os dados do censo de 2010 já indicavam maioria urbana no estado, com mais de 4,1 milhões de habitantes em áreas urbanas e aproximadamente 2,4 milhões em áreas rurais. 13. O que são movimentos populacionais? Movimentos populacionais são deslocamentos realizados pelas pessoas no território. Eles podem ser permanentes, temporários, diários, internos, internacionais, voluntários ou forçados. Os movimentos podem ocorrer por motivos econômicos, familiares, educacionais, políticos, ambientais, religiosos ou relacionados à segurança. O conceito mais geral de deslocamento permanente ou duradouro é migração. 14. Imigração, emigração e saldo migratório. Imigração é a entrada de pessoas em determinado território. Emigração é a saída de pessoas desse território. O mesmo indivíduo pode ser imigrante em relação ao local de origem e imigrante em relação ao destino. Exemplo: uma pessoa que sai do Maranhão para morar em Goiás é imigrante do Maranhão e imigrante em Goiás. O saldo migratório é calculado pela diferença entre o número de imigrantes e o número de imigrantes. Saldo positivo: entram mais pessoas do que saem. Saldo negativo: saem mais pessoas do que entram. O IBGE utiliza esses conceitos na análise dos movimentos migratórios. No quinquênio de 2017 a 2022, as regiões e unidades da federação apresentaram comportamentos distintos, com áreas de atração e outras de perda populacional. 15. Migração interna e migração externa. A migração interna ocorre dentro do mesmo país. Ela pode acontecer entre estados, entre municípios, entre áreas rurais e urbanas, ou entre diferentes regiões. A migração externa ou internacional ocorre entre países. No estudo da população maranhense, destacam-se especialmente as migrações internas. Historicamente, muitos maranhenses migraram para outros estados em busca de emprego, terra, estudo e melhores condições de vida. Os destinos variaram ao longo do tempo, incluindo áreas do Pará, Goiás, Tocantins, Distrito Federal, São Paulo e outras partes do Brasil. Ao mesmo tempo,
O Maranhão também recebeu migrantes de outros estados, especialmente em áreas de expansão agrícola, mineração, construção civil, ferrovias, comércio e grandes projetos. 16. Êxodo rural. Êxodo rural é a saída de população do campo em direção às cidades. Entre suas causas estão concentração de terras, mecanização agrícola, falta de empregos, dificuldades de acesso à educação e à saúde, conflitos fundiários, secas ou problemas ambientais, e atração exercida pelas cidades. No Maranhão, o êxodo rural contribuiu para o crescimento de São Luís, Imperatriz, Timon, Caxias e outras cidades. A chegada rápida de população pode ocorrer em ritmo superior à expansão da infraestrutura urbana. Isso favorece problemas como ocupação irregular, falta de saneamento, déficit habitacional, trânsito, desemprego e pressão sobre escolas e unidades de saúde. 17. Migração rural-rural. A migração rural-rural ocorre quando pessoas saem de uma área rural e se deslocam para outra área rural. Esse movimento pode estar relacionado à busca de novas terras, à expansão da fronteira agrícola, à instalação de projetos agropecuários, ao extrativismo ou à criação de assentamentos. No Maranhão, deslocamentos internos interestaduais acompanharam a expansão das atividades agrícolas e pecuárias, especialmente em áreas do Centro-Sul, Sul e Oeste. Também ocorreram deslocamentos provocados por conflitos fundiários, desmatamento e transformação de áreas tradicionalmente ocupadas. 18. Migração urbana-urbana. A migração urbana-urbana ocorre entre cidades. É um movimento importante na atualidade. Uma pessoa pode sair de um município pequeno para uma cidade média, buscando faculdade, hospital, emprego, comércio, serviços especializados ou maior oferta de transporte. Também pode sair de uma cidade média para São Luís ou para outro estado. No Maranhão, cidades como Imperatriz, Caxias, Timon, Balsas, Bacabal e Santa Inês exercem atração regional porque oferecem serviços a moradores de municípios próximos. 19. Movimento pendular. O movimento pendular é o deslocamento frequente entre o local de residência e o local de trabalho ou estudo. A pessoa não muda definitivamente de residência. Ela se desloca e retorna regularmente. Um exemplo ocorre entre municípios da Grande São Luís. Muitos moradores de São José de Ribamar, Passo do Lumiar e Raposa deslocam-se para São Luís para trabalhar ou estudar e retornam ao município de residência. Outro exemplo é a circulação entre Timon, no Maranhão, e Teresina, no Piauí. Essas cidades possuem forte integração urbana, econômica e social, apesar de estarem em estados diferentes. Movimento pendular não é sinônimo de migração definitiva. 20. Migração sazonal. Migração sazonal é um deslocamento temporário ligado a determinada época do ano. Pode ocorrer por causa da colheita, da pesca, de atividades turísticas, de obras temporárias ou de variações climáticas. Após o período de trabalho ou atividade, o migrante pode retornar ao local de origem. A banca pode confundir migração sazonal com êxodo rural. O êxodo rural geralmente está ligado à mudança do campo para a cidade, frequentemente de maneira duradoura. A migração sazonal possui caráter temporário e periódico. 21. Migração de retorno. Migração de retorno acontece quando uma pessoa volta ao seu local de origem após ter vivido em outro lugar. Um maranhense que viveu durante anos em São Paulo e retorna ao Maranhão realiza a migração de retorno.
Esse movimento pode ocorrer por aposentadoria, vínculos familiares, custo de vida, desemprego, novas oportunidades econômicas, ou desejo de voltar à terra natal. A migração de retorno mostra que os movimentos populacionais não acontecem apenas em uma única direção. Os fluxos podem mudar conforme a economia e as condições sociais. 22. Crescimento vegetativo e crescimento populacional. O crescimento de uma população não depende somente da migração. Também depende do crescimento vegetativo ou natural. O crescimento vegetativo corresponde à diferença entre nascimentos e óbitos. Se o número de nascimentos for maior que o de óbitos, ocorre crescimento vegetativo positivo. O crescimento populacional total resulta da combinação entre crescimento vegetativo, imigração, emigração. Portanto, mesmo um estado com saldo migratório negativo pode aumentar sua população se o número de nascimentos superar suficientemente o número de óbitos. 23. Consequências dos movimentos populacionais. As migrações produzem efeitos tanto no local de origem quanto no destino. Nas áreas de origem, podem ocorrer redução da população jovem, envelhecimento relativo, diminuição da mão de obra, dependência de valores enviados por familiares e perda de população. Nas áreas de destino, podem ocorrer crescimento do mercado consumidor, aumento da oferta de trabalho, diversidade cultural, expansão urbana e pressão sobre infraestrutura e serviços. Os efeitos não são necessariamente positivos ou negativos em todos os casos. Dependem da intensidade do fluxo e da capacidade de planejamento das cidades e regiões envolvidas. Importância para a prova. População absoluta é o número total de habitantes. Densidade demográfica é a relação entre população e área. Populoso refere-se à população absoluta. Povoado refere-se à densidade demográfica. O Maranhão possuía 6.776.699 habitantes no censo de 2022. Sua densidade demográfica era de aproximadamente 20,56 habitantes por quilômetro quadrado. A população maranhense está distribuída de forma desigual. São Luís apresenta forte concentração populacional e densidade muito superior à média estadual. Os principais movimentos populacionais incluem migração, êxodo rural, deslocamentos pendulares, migração sazonal e migração de retorno. Não confunda. População absoluta, total de habitantes. Densidade demográfica, habitantes divididos pela área. Populoso, grande população absoluta. Povoado, elevada densidade demográfica. Imigração, entrada de pessoas. Emigração, saída de pessoas. Saldo migratório, imigração menos emigração. Êxodo rural, saída do campo para a cidade. Movimento pendular, deslocamento frequente, sem mudança definitiva de residência. Migração sazonal, deslocamento temporário ligado a determinado período. Crescimento vegetativo, nascimentos menos óbitos. Pegadinhas da banca. A banca pode afirmar que população absoluta e densidade demográfica possuem o mesmo significado. Está errado. População absoluta é o total de habitantes, densidade é a relação entre habitantes e área. Pode afirmar que um território populoso é necessariamente densamente povoado. Está errado.
Um território pode possuir grande população e grande extensão territorial, apresentando baixa densidade. Pode afirmar que a densidade demográfica representa a distribuição real e uniforme da população. Está errado. Ela é uma média estatística. Pode afirmar que êxodo rural é o deslocamento diário entre a casa e o trabalho. Está errado. Esse deslocamento é chamado movimento pendular. Pode afirmar que imigrante é a pessoa que entra em determinado território. Está errado. Quem entra é imigrante, quem sai é imigrante. Pontos importantes para a prova. O censo de 2022 registrou 6.776.699 habitantes no Maranhão. A densidade estadual era de aproximadamente 20,56 habitantes por quilômetro quadrado. São Luís concentra grande contingente populacional e possui densidade muito superior à média do Maranhão. A distribuição populacional é desigual. Os vales fluviais, as cidades, as rodovias e os centros econômicos influenciaram o povoamento. O êxodo rural contribuiu para o crescimento urbano. São Luís e Imperatriz funcionam como importantes polos de atração. Movimentos pendulares ocorrem com intensidade nas áreas metropolitanas e entre cidades próximas. Questões no padrão Sebrasp. Item 1. População absoluta corresponde ao número total de habitantes de determinado território. Gabarito, certo. Comentário: ela representa o contingente total de pessoas, independentemente da extensão territorial. Item 2. A densidade demográfica é calculada pela multiplicação da população absoluta pela área territorial. Gabarito, errado. Comentário: a densidade é calculada dividindo-se a população pela área. Item 3. O Maranhão possuía população superior a 6 milhões de habitantes no censo de 2022. Gabarito, certo. Comentário: foram registrados 6.776.699 habitantes. Item 4. A densidade demográfica média do Maranhão indica que seus habitantes estão distribuídos uniformemente pelo território. Gabarito, errado. Comentário: a densidade é apenas uma média, existem áreas muito concentradas e outras pouco ocupadas. Item 5. O movimento pendular envolve deslocamentos frequentes entre residência e trabalho ou estudo, sem mudança definitiva de domicílio. Gabarito, certo. Comentário: esse movimento é comum em áreas metropolitanas e entre cidades próximas. Item 6. O êxodo rural corresponde à migração da cidade para o campo. Gabarito, errado. Comentário: êxodo rural é a saída da população do campo em direção às cidades. Item 7. O saldo migratório é positivo quando o número de imigrantes supera o número de imigrantes. Gabarito, certo. Comentário: entram mais pessoas do que saem. Item 8. Uma pessoa que sai do Maranhão para morar em outro estado é considerada imigrante em relação ao Maranhão. Gabarito, errado. Comentário: em relação ao Maranhão, essa pessoa é imigrante. Revisão de 1 minuto. População absoluta é o total de habitantes. O Maranhão possuía 6.776.699 habitantes no censo de 2022.
Densidade demográfica é a população dividida pela área. A densidade do Maranhão era de aproximadamente 20,56 habitantes por quilômetro quadrado. Populoso significa grande população absoluta. Povoado significa alta densidade demográfica. A população maranhense distribui-se de forma desigual. São Luís concentra grande número de habitantes e possui densidade muito superior à média estadual. Migração é o deslocamento populacional com mudança de residência. Imigração é entrada. Emigração é saída. Êxodo rural é a saída do campo para a cidade. Movimento pendular é o deslocamento frequente entre residência e trabalho ou estudo. Para memorizar: população absoluta, total. Densidade, habitantes por área. Imigração, entrada. Emigração, saída. Êxodo rural, campo para a cidade. Considerações finais. Se esta aula ajudou você a compreender melhor os conteúdos de História, Geografia e Legislação do Maranhão exigidos nos editais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, isso significa que você está avançando na direção correta, estudando com método, estratégia e foco no perfil da Banca Sebrasp. Lembre-se de que o tema estudado nesta aula faz parte de um conjunto maior de conhecimentos que poderão ser cobrados nos concursos da PMMA e do CUMA 2026. Logo abaixo, na descrição deste vídeo, está disponível a playlist completa, organizada para conduzir os seus estudos de maneira progressiva, estratégica e alinhada ao perfil da banca. Seguir a sequência das aulas permitirá que você construa uma base sólida, relacione os diferentes conteúdos e desenvolva a segurança necessária para julgar corretamente cada item da prova. Na descrição também está disponível a apostila em formato PDF, pelo valor simbólico de R$ 25, com conteúdo completo de História, Geografia e Legislação do Maranhão direcionado aos concursos da PMMA e do CUMA 2026. O material foi estruturado, revisado e aprofundado de acordo com o conteúdo trabalhado nesta série de aulas. Ter essa apostila em mãos ajudará você a organizar os estudos, revisar os pontos mais importantes, evitar lacunas de aprendizagem e chegar ao dia da prova com mais conhecimento e segurança. Se este conteúdo está contribuindo para a sua preparação, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esta aula com outros candidatos. Ao fazer isso, você também fortalece este projeto e ajuda mais pessoas que estão se preparando para ingressar na Polícia Militar ou no Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão. Estudar com método, constância e o material adequado transforma esforço em resultado e aproxima você da aprovação. Muito obrigado! Que Deus abençoe você, fortaleça a sua caminhada e conduza os seus passos até a aprovação e o ingresso na corporação escolhida. Amém.